A paz seja convosco. É imenso prazer estar aqui. Me chamo Diogo Alves e estamos aqui para falar como ouvir a resposta de Deus. Qual é a importância de ouvir e ter uma visão da resposta de Deus? Hoje nós vamos comentar um pouco sobre essa visão da resposta. É muito importante para você ter a visão da resposta de Deus e como ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nós buscamos ao Senhor, nós oramos a Ele em casa, nós oramos a Deus na igreja, muitas vezes nós subimos a um monte, nós promovemos algumas vigílias a noite toda de oração a Deus, mas nós temos que nos concentrar e ter a visão na resposta dessas orações, não é verdade? Então, muitas vezes nós se concentramos na oração e esquecemos de esperar a resposta de Deus, de ouvir a resposta de Deus. Então, hoje vai ser esse tema, nós vamos conversar um pouco sobre isso. O mais importante que orar é ouvir a resposta de Deus, tá? Então, não é só orar, mas também é ouvir a resposta de Deus. Um exemplo que tem na Bíblia é o exemplo de Daniel. Daniel, depois de 21 dias da oração dele, ele recebeu a resposta. Mas antes de ele receber a resposta, existiu inimigos que estavam ali tentando não deixar a resposta de Daniel chegar até ele, né? Então, aqueles inimigos da Pérsia estavam ali tentando, né, antes que o anjo mandasse ou entregasse a resposta para Daniel, né, eles estavam bloqueando essa resposta. Por quê? Porque o inimigo, ele nunca vai impedir a sua oração. Ele nunca vai impedir você de orar, mas ele vai impedir que a resposta chegue até você, né? Que a resposta da sua oração chegue até você. Durante esses 21 dias, Daniel, ele permaneceu fiel. Ele permaneceu esperando a resposta de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos esperar a resposta de Deus em nossas vidas, tá bom? Então, mais importante que orar é ouvir a resposta de Deus, é esperar a resposta de Deus, é ter esse diálogo com Deus, essa visão da resposta, irmãos. Você tem que ter, eu tenho que ter na minha mente. Nós temos que ter essa visão de que nós temos que alcançar de Deus a resposta, tá bom? Moisés, ele clamou ao Senhor, né? Ali na frente do Mar Vermelho. Existiu uma agitação entre o povo estava clamando, né? Por quê? Porque Faraó estava atrás, né? Perseguindo eles, arrependido do que ele tinha feito, né? De libertar, né, o povo de Israel. Então o Faraó veio com seus cavalos, com seus exércitos atrás dos israelitas. E na frente existia só uma opção, que era o Mar Vermelho, né, irmãos? E aí o povo, ele se agitou e começou a buscar a Deus. E Moisés, ele já tinha a resposta de Deus e mesmo assim ele clamou a Deus. E quando ele clama a Deus, Deus ele vem com uma resposta imediata a Moisés e diz para Moisés: "Olha, por que clamas a mim? Pegue o que você tem na mão, toque nas águas e as águas vão se abrir", né? E foi isso que Moisés fez. Então, meus amados irmãos, nós buscamos a resposta de Deus, né? Mas a resposta de Deus muitas vezes vem com os espinhos, né? As respostas de Deus muitas vezes vêm com espinho, né? Não é só rosas que tem na nossa frente, não é só rosas que tem nos nossos caminhos também são formados de espinho. A resposta para Moisés já tinha sido dita, né? Que ele iria conquistar a terra de Canaã, que ele iria conquistar a terra prometida e a terra que mana leite e mel. Porém, até a conquista, houve algumas batalhas e algumas lutas que deveriam ser travadas, não é? E foi isso que aconteceu, né? Então, não é a resposta do Senhor, não é que você foi respondido hoje e amanhã você vai conquistar. Não, tem um processo até conquistar aquilo que Deus ele deu por promessa ou por herança para a sua vida. Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós estamos pedindo algo para o Senhor, né? Nós pedindo um casamento, nós
pedindo algo material, nós estamos pedindo um relacionamento, nós estamos pedindo uma casa, e muitas vezes Deus ele tem dito que você vai conquistar, que você vai alcançar, mas existe um processo até você conquistar aquilo que você está buscando. Então, meus amados irmãos, muitas pessoas hoje, eles dizem para você, olha, se for de Deus, vai ficar, mas se não for de Deus, vai embora, não vai ficar na sua vida. E isso não é uma verdade. Isso não é uma verdade. Por quê? Porque se for de Deus, nós temos que lutar para conquistar. Moisés, ele fez isso. Ele lutou para conquistar a terra de Canaã, não é verdade? E era de Deus, era promessa de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, nós ficamos na nossa zona de conforto e queremos que tudo seja um mar de rosas, mas existe os espinhos, não é? Pelo caminho vai existir os espinhos. Então não deixe o inimigo te enganar que não é para você, que isso você não tem talento, que isso não é, você não tem dom, que essa profecia na verdade não era de Deus. Só depende de nós, da nossa luta, da nossa batalha, para que nós venhamos conquistar aquilo que Deus ele tem prometido para nossas vidas. Um exemplo que eu quero te dar é o exemplo do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele estava e ele sabia que ele iria alcançar algo de Jesus se ele clamasse ao Senhor Jesus. Porém, ele clamou ao Senhor Jesus e esperou a resposta vir. Então, isso é o mais importante, não é? Não é só clamar, mas é também aguardar a resposta de Deus. E quanto mais ele chamava, mais as pessoas diziam para ele calar a boca, para ele fechar a boca, para que ele não viesse perturbar, não é, a Jesus que estava ali caminhando. E aí, quanto mais aqueles servos, aqueles guardas, aquelas pessoas estavam dizendo para o cego, cala a boca, fica quieto, maior era o clamor do cego, maior era a luta, maior era a disposição para o cego Bartimeu lutar em favor da resposta de Jesus. E foi isso que aconteceu, meus amados irmãos. Quanto mais ele clamava, mais o coração de Jesus ficava contrito por aquele cego, até Jesus ele dá a resposta àquele cego. Então, meus amados irmãos, se o cego Bartimeu tivesse ouvido a voz daquelas pessoas que estavam dizendo para ele, cala a boca, fica quieto, não clama mais, não lute mais, não busque mais, não tem remédio para você, você é cego de nascença, olha, não tem mais escape para você, já está perdido, ele não iria alcançar a resposta de Deus. Então, o que eu estou dizendo para você hoje, através dessa palavra, é que o mais importante do que clamar é aguardar incessantemente a resposta de Deus. Se Deus ele ainda não te respondeu, é porque não está na hora de você parar de clamar. A palavra de Deus fala, orai sem cessar, até encontrar aquilo que Deus ele tem prometido para mim e para você. Então, meus amados irmãos, faça igual o cego de Bartimeu, não se conforme, vai além das suas forças, vai além das suas expectativas, porque Deus ele quer fazer algo muito maior do que aquilo que você pensa, do que aquilo que você almeja, do que aquilo que você quer. Então, Deus ele coloca uma porção dobrada na sua vida para que você possa ir além. Então, meus amados irmãos, vai além da sua cultura, vai além da sua família, vai além dos seus parentes, vai além dos seus limites, porque para Deus não existe limite, não existe quantidade, não existe pouca porção. Para Deus existe transbordar, existe o transbordar da graça de Deus, é isso que existe para Deus. Então, saia da sua zona de conforto. O cego Bartimeu saiu da zona de conforto dele e ele começou a chamar, ele começou a clamar, ele começou a buscar a presença de Deus. Então, tem coisas, irmãos, que são para nós, só que nós precisamos lutar por essas coisas, nós precisamos buscar essas coisas. Então, que nós venhamos, irmãos, buscar isso para conquistar, seja o nosso sonho uma casa própria, seja o nosso sonho um carro, seja o nosso sonho uma faculdade, não importa o sonho, seja o nosso sonho um casamento, não importa o sonho, nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos orando ao Senhor, tenha certeza que a sua resposta já vai vir, porque a palavra de Deus fala tudo que pedimos, nós vamos
encontrar, tudo que batemos nós vamos abrir, tudo que buscamos nós vamos achar. Então, meus amados irmãos, tenha certeza que aquele que pedir com fé, tenha certeza que você vai receber. Só que existe o tempo da resposta de Deus. Muitas vezes o inimigo quer bloquear a sua resposta, não quer que a resposta chegue até você, mas você tem que fazer igual Daniel, continuar buscando, continuar orando para que você alcance aquilo que Deus ele tem prometido para você. Eu tenho certeza que o Senhor diz que tudo é possível ao que crer. Então, se você crer no nome do Senhor Jesus Cristo, se você crer na palavra de Deus, tenha certeza que isso é possível para você. É possível, ainda há tempo para você. Aonde há fôlego de vida, há vitória, há tempo para você, não é? Então, tenha certeza, meus amados irmãos, busque, lute, não se conforme com a sua situação, não se conforme, vai além dos seus limites, vai além da sua cultura, vai além daquilo que as pessoas estão colocando na sua frente, vai além, porque tenha certeza que Deus, ele promete a você uma vitória. Então, Deus, ele estará contigo em todas as suas batalhas. Deus, ele estará contigo em todos os dias da sua batalha. Deus estará contigo desde o entrar da tua batalha até o sair da tua batalha. Tenha certeza que Deus, ele trabalha todos os dias por você. Deus está com você todos os dias. Ele está trabalhando com você todos os dias. Tenha certeza, meus amados irmãos, o sábado foi criado para os homens, mas Deus, ele continua trabalhando todos os dias por você. Nós precisamos de descanso, nós precisamos de um dia separado para Cristo, porque senão nós não teria tempo para Deus, não é? Só trabalho, escola, buscar. Então, Deus, ele separa esse sábado para nós santificarmos a ele. Só que Deus, ele está guardando e cuidando da gente todos os dias. Então, meus amados irmãos, tenha certeza que Deus estará com você na batalha. Deus, ele estará com você, porque ele respondeu, ele falou que é teu, então ele vai estar com você em todos os dias da sua batalha. Não seja religioso, irmãos. O religioso, ele ignora a fé, ele não crê, mas a palavra de Deus fala que tudo é possível ao que crê, não é? O religioso, ele ignora a fé, ele ignora o processo, ele não confia no processo. Mas tenha certeza, meus amados irmãos, não seja religioso, mas creia em Deus, coloque a sua fé em ação, busque ao Senhor com toda a sua força, com tudo aquilo que você tem, e tenha certeza que você vai conquistar aquilo que Deus ele tem para te oferecer. Deus, ele prometeu a terra de Canaã para o povo de Israel, né? A terra que emana leite e mel. Só que até a conquista teve luta, teve provações, teve dificuldades, teve 40 anos no deserto, né? Até aquele povo receber a terra prometida. Então, meus amados irmãos, a resposta veio para o povo de Israel, não é verdade? Mas existiu a prática da fé. E qual que é a prática da fé? É a luta. A prática da fé é a batalha. A prática da fé é o dia a dia, não é? Porque a palavra de Deus fala que a fé é aquilo que nós não vemos, mas nós esperamos. Aquelas pessoas, elas estavam esperando a terra prometida, elas estavam esperando Canaã, elas não estavam vendo, mas elas estavam colocando a sua fé em ação, indo para o deserto, saindo do Egito, né, lutando as batalhas, buscando ao Senhor em todo o tempo, fora de tempo, e passou 40 anos até eles conquistarem a terra de Canaã, a terra prometida. Então, houve um processo ali, né? Houve um processo até chegar à terra prometida. Então, houve luta na saída do Egito com o faraó. O faraó, até ter o coração quebrantado por Deus, teve que passar por 10 pragas, na verdade, e mesmo pelo caminho, o faraó mandou exércitos atrás, existiu o Mar Vermelho, existiu rebeliões, 40 anos ficaram no deserto, até chegar à Terra Prometida. Quando chegaram à Terra Prometida, foi mandado espiões para lá, os espiões foram à Terra Prometida, olharam lá, voltaram 10 espiões dizendo que não daria, porque existia muitos gigantes ali naquela terra, aquela terra não daria certo, que eles não eram
fortes para conquistar aquelas terras. Irmãos, desde a resposta de Deus até a conquista daquilo que Deus ele prometeu, houve um processo longo. E tenha certeza que Deus estará com você em todos os processos, em todas as etapas. Deus esteve com o povo de Israel. O que nós temos que colocar? A nossa fé em ação. Não temos que deixar, irmãos, a religiosidade dizer que nós temos que ignorar a nossa fé, mas nós temos que buscar a Cristo e as respostas que Deus ele tem nos dado todos os dias das nossas vidas, irmãos. Tenha a certeza que Deus estará com você no processo até a resposta de Deus ser efetivada, ser concluída, ser realizada na sua vida. Tenha certeza que você vai passar esse processo. O cristão de hoje, né? Ele busca milagres. Ele quer um milagre, né? Quer que um milagre aconteça, quer que isso aconteça, mas tenha certeza, meus amados irmãos, que o milagre ele pode durar um dia só, né? Mas Cristo ele quer a salvação para a sua vida. Ele quer que você viva de milagres em milagres, não é? O inimigo chegou até Cristo e falou assim: olha, se você é filho de Deus mesmo, transforme essa pedra em pão. E aí Cristo falou assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Cristo ele quer ensinar aqui pra gente? Que não é um milagre que vai acontecer, porque ali, se ele transformasse aquela pedra em pão, ele poderia transformar. Aquilo seria um milagre para Jesus, para gente, na verdade, mas aquele pão iria saciar somente aquele momento e iria acabar aquele pão. Só que a palavra de Deus, ela nos dá pão e alimento todos os dias para nossas vidas, nos dá força, vitalidade para ir à luta e conquistar o nosso pão de cada dia. Então, meus amados irmãos, não vivam uma ilusão que você vai viver somente buscando milagres, porque no meio do processo existe milagres acontecendo a favor do Filho de Deus. Mas, meus amados irmãos, melhor é viver a palavra de Deus, viver a resposta de Deus, viver aquilo que Deus ele tem para nos oferecer, do que o milagre propriamente dito. O milagre é só um processo, é só uma etapa daquilo que Deus ele tem para nossas vidas, meus amados irmãos. Então, tenha certeza, meus amados irmãos, não vamos se alegrar, né, com aquilo que nós temos, né, de poder, de autoridade de Cristo. Lucas 20, verso 10 diz que Cristo ele dizendo: não se alegre porque os demônios, os espíritos contrários obedecem vocês. Não se alegrem porque vocês pisam serpentes e escorpiões. Não se alegrem porque, em nome do Senhor Jesus, você conquista algumas coisas, mas se alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que a palavra de Deus fala. Nós temos que se alegrar, meus amados irmãos, não pelo poder ou pela potência ou pelos dons ou pelos talentos que nós temos, mas nós temos que alegrar porque o meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. É isso, é a salvação eterna que Deus ele quer para nossas vidas, para mim, para você. Deus ele não quer te proporcionar, meus amados irmãos, uma alegria momentânea, ou hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco. Não, eu estou alegre todos os dias. Por quê? Porque a minha alegria, ela é proporcionada pelo meu nome escrito no livro da vida. Eu estou feliz hoje, eu estou alegre hoje, não pelos meus dons, pelos meus talentos, pela minha inteligência, ou pelo o meu físico, ou porque eu estou vestindo bem, ou porque eu tenho um carro, eu tenho uma casa, ou eu tenho um terreno, um apartamento, ou eu tenho meus bens materiais. Não, eu estou alegre, estou contente porque eu sou salvo. Eu estou escrito no livro da vida. Glória a Deus por isso. Então a minha alegria vem do Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, as estrelas e tudo que nele há. Então tenha certeza, meus amados irmãos, o mundo ele está em aflição, ele está em batalha, mas Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, para vencer tem que ter batalha, para vencer tem que ter luta. Então, Jesus, ele lutou, ele venceu, e tenha certeza que você também vai lutar as suas batalhas, mas Cristo vai estar com você e vai te proporcionar vitória todos os dias da sua vida. Então, quando nós dizemos, nós ouvimos assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e você também vai vencer. Nós pensamos que Jesus ele vai vencer por nós e nós devemos ficar
sem fazer nada. Né? Muitas vezes eu falo assim, Jesus que vai vencer por nós, Jesus que vai vencer por nós, mas em nenhum momento Jesus ele diz isso. Jesus ele vai falar que eu estarei contigo na batalha, eu não deixarei você perecer, mas você vai batalhar, você vai lutar, você vai lutar. Então essa visão, irmãos, que nós temos, que a resposta de Deus muitas vezes não é só flor, mas é espinhos também, nós temos que estar firmes para alcançar a resposta de Deus, firmes para passar por esse processo. E hoje nós estamos passando por esses processos nas nossas vidas. Hoje está muito difícil o processo que nós temos que passar, mas nós temos que passar. Jesus Cristo, ele diz lá em Hebreus capítulo 5, verso 8, que ele aprendeu a obedecer pelo sofrimento, ele padeceu, ele sofreu, ele passou angústias, e é por esse padecer, por esse sofrimento, foi que ele aprendeu a obedecer. Né, irmãos? Então, se o próprio Jesus, ele aprendeu a obedecer através do sofrimento, através de passar por situações difíceis, quanto mais nós temos que aprender a obedecer, a ser obedientes, porque a obediência, meus amados irmãos, é a base da sabedoria de Deus. É muito importante a gente obedecer a Deus, mesmo não compreendendo, mas a obediência vale muito mais do que sacrificar. Então, meus amados irmãos, tenha certeza, Abraão, ele não entendia por que ele tinha que entregar o seu filho unigênito. Ele não entendia porque ele tinha que entregar o seu filho. Mas Abraão entregou. Por quê? Porque ele era obediente a Deus. E a sabedoria de Abraão foi grande, né? A fé em Cristo foi enorme, em Deus foi enorme. Por quê? Porque ele entregou, mesmo não sabendo, mas ele tinha fé. Eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que isso é o melhor para mim, para minha família, para o meu próprio filho, isso é o melhor. Então Jesus, ele aprendeu sofrendo. Abraão aprendeu sofrendo a obedecer também, porque é um sofrimento. Entregar o seu próprio filho é sofrer, né? O que Deus está pedindo para você entregar também é sofrer, mas tenha certeza que se é de Deus, se Deus ele está pedindo, tenha certeza, meus amados irmãos, que ele vai estar no processo, ele vai estar garantindo para você esse processo. Filipenses 2:5 também fala que o homem, Jesus, ele se fez como homem, passou pelas aflições que um homem passa, mas ele venceu, né? E diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só o Senhor é Deus em nossas vidas. Meus amados irmãos, Jesus, ele viveu como homem, ele sofreu como homem, ele sofreu várias injúrias, ele sofreu, irmãos, várias coisas, irmãos, muitas coisas, irmãos. Jesus, ele foi insultado, Jesus, ele foi castigado, Jesus, ele sofreu muito mais do que qualquer pastor, do que qualquer pregador já sofreu nessa terra, e mesmo assim, ele foi lapidado nesse sofrimento, ele foi aperfeiçoado nesse sofrimento. Então, meus amados irmãos, hoje está muito mais fácil, hoje está fácil, irmãos. Hoje nós simplesmente abrimos a nossa boca e falamos de Jesus, e falamos da palavra de Deus, não sofremos perseguições, não sofremos injúrias, nós não somos muitas vezes caçoados, ou muitas vezes injuriados, né? Muitas vezes somos até elogiados pelos nossos atos e pelas nossas falas. Então está muito mais fácil hoje pregar a palavra de Deus do que na época de Jesus, propriamente dito. Mas mesmo assim, Jesus, ele tinha certeza que Deus, ele estava com ele no processo, até a resposta de Jesus, né? Ele tinha certeza que Deus estaria com ele. Então, irmãos, por quê? Porque Jesus, sendo filho de Deus, não teve, né, por usurpação ser igual a Deus, mas se entregou, se esvaziou, né, e obedeceu a Deus. Então, meus amados irmãos, Jesus, ele não teve os mesmos privilégios que nós temos hoje de falar da palavra de Deus, de comunicar da palavra de Deus. Então, tenha certeza, sabe que se nós sofremos, nós estamos esperando a resposta de Deus, né? Mesmo em sofrimento, mesmo em angústia, eu não sei o que você está passando hoje, mas mesmo em sofrimento, mesmo em angústia, você tem que esperar a resposta de Deus. Não a resposta do governo, não a resposta do seu familiar, não a resposta do seu pai, não a resposta do seu pastor, não a resposta do seu patrão, não a resposta do seu amigo, não, a resposta vem de Deus, meus amados irmãos. Tenha certeza disso, confia nisso, acredita nisso. Não é a resposta, porque o governo que vai entrar vai melhorar, não.
A resposta, ela tem que ser de Deus, né? E tenha certeza que se a resposta vir de Deus, ele vai estar com você em todos os momentos, né? Jesus, ele não tinha casa, né? Ele não tinha casa para morar, né? A palavra de Deus fala que as raposas têm os seus covios, os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem aonde repousar a sua cabeça, né? Hoje você tem aonde dormir, hoje você que está me ouvindo, tenho certeza que você está me ouvindo pelas redes sociais, você tem, então, condições de dobrar a sua cabeça em algum lugar. Jesus não tinha, e mesmo assim, ele tinha totalmente a dependência dele de Deus, né? Totalmente dependente de Deus. Jesus era totalmente dependente de Deus, né? Então, o que comer, o que vestir, o que beber, o que dormir, aonde dormir, Jesus era dependente de Deus, dependente da resposta de Deus. Jesus, ele clamava muito, ele orava muito, né? A palavra de Deus fala em uma das ocasiões que ele foi com os discípulos ao monte orar, e não é errado orar, nós temos que realmente orar, orar sem cessar. E Jesus, ele fala para aqueles discípulos, não consegue orar comigo nem uma hora, né? Então, isso quer dizer o quê? Jesus orava muito, né? Pelas necessidades, pelos problemas e dificuldades que Jesus estava passando e padecendo, mas tenha certeza que Jesus se concentrava mais na resposta de Deus. E a resposta de Deus, ela era maravilhosa para Jesus. E é isso que nós temos que fazer, meus amados irmãos, através dessa mensagem, através desse pequeno relato que eu estou dizendo aqui para vocês da palavra de Deus, nós temos que se concentrar na palavra de Deus. A vida, meus amados irmãos, não vai ser fácil todos os dias, não vai ser confortável todos os dias. A vida do crente é de altos e baixos, mas tenha certeza que nos altos Deus está. Nos baixos, nos momentos baixos também Deus tem que estar nas nossas vidas. Isso é o mais importante. Então, meus amados irmãos, não se enfraqueça, não pare na luta, não pare agora. Tenha certeza que o que Deus prometeu na sua vida, ele é fiel para cumprir. Muitas vezes Deus ele prometeu algo para você, o seu sonho, a sua dedicação, e você parou no caminho. E hoje, com essa mensagem, eu quero dizer que o inimigo ele está tentando parar a sua resposta, como fez com Daniel, como fez com Abraão, como fez com Moisés, né? No Mar Vermelho, na fabricação do bezerro de ouro, né? Ele, se fosse outro, Moisés viraria e não faria mais nada, não é? Com o povo querendo carne, querendo alimento no deserto, meus amados irmãos, mesmo o maná caindo, o povo não reconhecia que Deus estava com eles. Então, meus amados irmãos, o inimigo, ele quer bloquear a sua resposta de Deus, mas a resposta de Moisés era a terra prometida. A resposta, meus amados, de Daniel era a vitória diante do governo. Então, meus amados irmãos, a resposta para Abraão era a salvação do filho dele através de um cordeiro que Deus enviou naquele monte. Então, meus amados, a sua resposta é o seu sucesso no final. A sua resposta, meus amados irmãos, é até a sua conquista. Deus te prometeu, então vai conquistar. Vai através desse processo, mas tenha certeza que a vitória já é sua. Então, meus amados irmãos, acredite, confie, tenha certeza, não é para fracos. A palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós vamos vencer como Jesus venceu. Então nós temos que passar por essa luta, por essa batalha. E hoje é tempo de batalha, hoje é tempo de luta, hoje nós estamos em tempo de batalha. Então tenha certeza, irmão, se você vai orar, tenha certeza, olha, eu quero falar isso e aí já vou encerrar para você essa palavra. Então, se você vai orar a Deus por algo que Deus ele você quer de Deus, ou que Deus te prometeu, tenha certeza e que você está preparado para a resposta de Deus, para passar por esse processo. Senão, não ore, senão nem ore, porque se você não clamar a Deus, tendo a certeza que Deus vai estar com você até conquistar aquilo que você está buscando, está clamando, está pedindo, ou está reforçando através das promessas que Deus ele fez para você, então nem ore. Porque a palavra de Deus fala, um dos mandamentos que está lá em Êxodo 20, que nós não podemos pronunciar o nome de Deus em vão. Então, se você clamar a Deus e não se mexer e ficar parado, você está
pronunciando o nome de Deus em vão, você está clamando a Deus. Muitas vezes você está clamando a Deus na igreja, muitas vezes você está indo para a vigília, orando a noite toda, não é? Aí sai da vigília, você não faz nada, fica na sua zona de conforto. Muitas vezes você está clamando a Deus no monte, você vai no monte orar, e na verdade, Deus ele está te dando a resposta é o primeiro impedimento, é a primeira batalha, a primeira luta, e são várias lutas até encontrar a sua resposta, até chegar aquilo que Deus ele te prometeu. Então, se você não estiver preparado para a luta, então não ore. Então, se você não estiver preparado para receber a resposta de Deus, essa visão da resposta de Deus, então não ore, não busque, porque você está fazendo algo errado, né? Que é falando o nome de Deus em vão. Então, prepare-se para a guerra, prepare-se para a luta e tenha certeza que você vai ser mais que vitorioso em Cristo Jesus a partir do momento que você colocar a sua fé em ação. Na terra de Canaã, meus amados irmãos, Deus ele prometeu para o povo de Israel: vocês vão ter uma terra que mana leite e mel. Só que quando chegaram lá na terra prometida, sabe o que tinha? Gigantes, tinha os cananeus ali, irmãos. Então, Deus ele não falou assim: olha, eu vou te dar a terra de Canaã, eu vou te dar a terra prometida, eu vou dar para vocês a terra prometida, e vocês simplesmente vão chegar lá e vão falar assim: ó, dá licença aí, que Deus ele deu essa terra para gente, então sai aí que a gente vai habitar aí. Não, não foi assim, foi luta. Josué, ele teve que lutar, ele teve que ir para cima através da potente mão de Deus, né? Por Deus eles venceram, né? Com Josué, né? Vem com Josué lutar em Jericó. Então, irmãos, foi a obra de Deus, foi por Deus. Então é exatamente isso que Deus ele está te chamando hoje. Ele está te chamando para guerrear, ele está te chamando para lutar, ele está te chamando para ir com Josué, como Josué, né, lutou e venceu. Você também vai lutar e vai vencer e vai alcançar as suas promessas, meus amados irmãos. Então, a resposta de Deus, ele veio lá no Egito para o povo de Israel. O povo de Israel clamava, estava escravo ali do Egito. A resposta de Deus veio lá no Egito, mas a conquista da resposta, né, até chegar à conclusão da resposta, houve um grande caminho, né, desde a saída do Egito, durante a estadia deles ali no deserto, né, até chegar à terra prometida, né, com Josué. Então, meus amados irmãos, tenha certeza, as respostas de Deus vão vir com lutas, né? Mas você precisa de uma visão da resposta de Deus. Você precisa dessa visão da resposta de Deus. Tenha certeza, Deus, ele não vai parar com você. Deus, ele não vai deixar você na mão. Deus, ele não vai deixar. As lutas e dificuldades e batalhas, elas são para valorizar a sua caminhada, né? Pode ter certeza, olha, quando um soldado ele vai para a guerra, quando ele volta da guerra, as suas cicatrizes, as suas marcas, né? Muitos vêm até mutilados da guerra, são uma honra para esse soldado, não é? Porque ele combateu o bom combate, ele se feriu, mas essas cicatrizes são para provar a braveza, né? Para provar a valentia, o valor que ele teve na luta, não é? Ele combateu o bom combate e sobreviveu, né? Às lutas e problemas e dificuldades. Então, meus amados irmãos, eu e você somos soldados de Cristo e nós estamos na luta. E tenha certeza que nós vamos passar por cicatrizes, nós vamos ter cicatrizes nas nossas vidas, mas tenha certeza que Deus estará conosco. Deus ele não prometeu que nós não vamos passar pelas lutas e nem não ter nenhuma cicatriz, mas Deus ele prometeu que nós vamos vencer, como Jesus venceu, nós também vamos vencer. Então seja forte, não desista, não pare, não fuja das batalhas, não fuja das lutas. Tenha certeza que Deus ele é fiel para concluir na sua vida aquilo que Deus ele tem prometido para você. Então, lá no Salmos 23, fala que Deus ele tem preparado uma mesa perante meus inimigos. Então, meus amados irmãos, Deus ele vai preparar uma mesa para você, não fora da batalha, não fora dos seus inimigos, mas diante dos seus inimigos. Muitas pessoas falam assim: eu não quero confusão, eu não quero problema, eu não quero desentendimento, né? Então, realmente, a gente quer uma vida mais confortável, mas, meus amados irmãos, durante a mesa do inimigo. Quais são os nossos inimigos? Muitas vezes a depressão, a ansiedade, muitas vezes a dor, né? Mas a resposta
resposta de Deus vem na dor, ele vem no sofrimento mesmo, né? Muitas vezes nós estamos com dor de cabeça, dor de barriga, dor na coluna, não é? Dor nas costas, dor no joelho. Muitas vezes nós temos dor de cabeça, muitas vezes nós estamos com dor no braço, mas mesmo assim, Deus ele está conosco, meus amados irmãos. A resposta de Deus é diante dos nossos inimigos. Qual é o seu inimigo hoje? Qual é o seu opositor hoje? Tenha certeza que Deus está com você diante do seu opositor e tenha certeza que a unção de Deus vai transbordar em sua vida, diz o Salmo, né? A unção de Deus vai transbordar nas nossas vidas a partir do momento que nós estamos diante daquilo que Deus ele tem prometido para nossas vidas. Então, meus amados irmãos, fique com essa palavra. Tenha certeza que Deus ele é fiel para você, é fiel na sua vida, é fiel contigo. Então, você vai vencer. Você já é um vencedor em Cristo Jesus. E tenha essa visão. Como ouvir a resposta de Deus através daquilo que Deus ele tem preparado para minha vida. A minha visão, a minha resposta, ela está ali. Deus ele já garantiu para mim essa promessa. Então eu tenho que passar, eu tenho que lutar, eu tenho que ir para cima, eu tenho que fazer daquilo que Deus ele tem preparado para minha vida. Eu tenho certeza que eu não estou sozinho diante dessa luta e eu vou vencer, né? Então não temas. Deus está contigo. Varão valoroso, varoa valorosa. Tenha certeza que Deus está contigo. Deus ele é fiel para cumprir aquilo que Deus ele prometeu na sua vida. Vai em frente. Vai, que a vitória é nossa, é do povo de Deus. Meus amados irmãos, tenha certeza que Deus ele vai transbordar. E ele só transborda quando chega, quando você pensa que está no seu limite. Olha, eu estou no meu limite. Aí Deus ele coloca unção e ele transborda na sua vida algo sobrenatural. Irmãos, tenha certeza que você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Tenha certeza que Deus ele é fiel para concluir na sua vida aquilo que ele te prometeu. Em nome do Senhor Jesus, fique com essa palavra. Concentre-se na resposta de Deus. Concentre-se, busque a Deus, mas tenha certeza que Deus ele te responde. Ele é um Deus vivo e ele está com você todos os dias da sua caminhada. Em nome do Senhor Jesus, você já venceu. E eu quero ver a sua vitória. Eu quero compartilhar com você, né, a sua vitória, porque a sua vitória também vai ser a minha vitória, né? Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Levante-se e põe de pé, porque Deus está falando com você, meu amado irmão. Até a próxima aqui. Que Deus abençoe e fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. A paz seja contigo. Tchau, tchau. Até mais.